O mistério de Audie Murphy foi finalmente resolvido, e não é nada bom. Audie Murphy nasceu, Audie Leon Murphy, a 20 de junho de 1925, em Kingston, Texas. Murphy era o sétimo de 12 filhos de Emmett e Josie Bell. Murphy de uma família de meeiros que mal conseguia sobreviver durante a Grande Depressão. O pai abandonou a família quando Audie era ainda rapaz e a mãe morreu quando ele tinha apenas 16 anos. Órfão e com apenas o ensino básico incompleto. Murphy foi obrigado a abandonar a escola e a aceitar vários trabalhos ocasionais para sustentar os seus irmãos mais novos. Estes primeiros anos de dificuldades moldaram o seu caráter, incutindo-lhe um sentido de responsabilidade, perseverança e resistência que definiriam a sua vida posterior. Murphy alistou-se no exército dos Edita Army em 1942, depois de ter sido rejeitado pela Marinha e pelo Corpo de Fuzileiros Navais, por ser demasiado baixo e magro, com apenas 1,65 metros de altura e pouco mais de 50 quilos, era um candidato improvável à glória no campo de batalha. Contudo, a sua estatura física não refletia a sua incrível coragem e liderança. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, Murphy serviu com distinção em campanhas no norte de África, Itália, França e Alemanha. Rapidamente ganhou reputação pela sua bravura, brilhantismo tático e dedicação incansável aos seus companheiros soldados. A 26 de janeiro de 1945, perto de Holtzwihr, em França, Murphy sozinho conteve uma companhia inteira de tropas alemãs durante mais de uma hora, apesar de estar ferido e em desvantagem numérica e de armamento. Subiu para um caça-tanques em chamas e usou a sua metralhadora calibre 50 para dizimar as forças inimigas, solicitando simultaneamente ataques de artilharia. Este ato de inacreditável bravura valeu-lhe a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Buenos, com apenas 19 anos de idade. No final da guerra, Murphy tinha recebido todas as condecorações militares americanas por bravura disponíveis na altura, incluindo a Cruz de Serviço Distinto, 2 estrelas de prata, a Estrela de Bronze e 3 corações púrpura. No total, recebeu 33 condecorações dos Estados Unidos e das Nações Aliadas, tornando-se o soldado norte-americano mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. Lutas, pós-guerra e carreira em Hollywood. Quando regressou a casa como herói nacional, Murphy lutou profundamente contra as cicatrizes psicológicas da guerra. Sofria do que na altura se chamava fadiga de combate, hoje reconhecida como perturbação de estresse pós-traumático, PSPT. Apesar destas batalhas internas, usou a sua fama para sensibilizar para os problemas dos veteranos e para a necessidade de apoio à saúde mental, tornando-se uma das primeiras figuras públicas a falar abertamente sobre o impacto emocional do combate. Murphy fez a transição para uma carreira em Hollywood, onde obteve sucesso como ator. Protagonizou mais de 40 filmes com destaque para Até ao Inferno e De Volta a 1955, um biopic de guerra baseado no seu próprio livro de memórias com o mesmo nome, numa prestação rara e impactante. Murphy interpretou-se a si próprio recriando as suas experiências de guerra para os ecrãs de cinema. O filme foi um sucesso de bilheteira e consolidou o seu estatuto de herói de guerra e estrela de cinema. Embora tenha interpretado frequentemente papéis em westerns e dramas de guerra, Murphy nunca se considerou um grande ator. Encarava a representação com a mesma humildade que caracterizou toda a sua vida. Também se aventurou na composição escrevendo várias canções, country e western, algumas das quais foram gravadas por artistas de renome da época como Dean Martin e Charley Pride. Em 1957, a estrela em ascensão, Murphy conseguiu um papel memorável como o Utica Kid, no clássico Western Night Passage, contracenando com os lendários atores James Stewart
e Dan Duryea. Este filme marcou um importante marco na carreira de Murphy, demonstrando a sua capacidade de se destacar ao lado de alguns dos maiores nomes de Hollywood e consolidando ainda mais o seu lugar no popular gênero western, que cativava o público da época. O ano de 1959 revelou-se um período particularmente prolífico e decisivo para Murphy. Encantou o público em não um, mas 3 filmes de western diferentes, cada um destacando uma faceta única do seu talento como ator. Em The Wild and the Innocent, Murphy contracenou com a encantadora Sandra Dee, e a química entre os dois deu um novo fôlego à narrativa de inocentes em busca da natureza selvagem. Para além da representação, Murphy também trabalhou nos bastidores como coprodutor não creditado do drama A Preto e Branco, Cast Along Shadow, em colaboração com o conceituado Walter Mirisch, uma parceria que demonstrou a sua crescente influência em Hollywood, que ia para além da representação. Mas foi em No Name on the Bullet, um filme tenso e cheio de suspense, onde Murphy interpretou um assassino contratado, que os críticos realmente repararam nele. O filme recebeu aclamação generalizada, elogiado pela sua narrativa atmosférica e pela intensa e multifacetada interpretação de Murphy, que ajudou a consolidar a sua reputação como um protagonista versátil e cativante no gênero western. Os talentos de Murphy não se limitavam apenas aos ecrãs de cinema. Em 1960, cativou também o público televisivo contracenando ao lado da lendária Thelma Ritter num episódio de Star Time, intitulado The Man. Esta participação demonstrou a vontade e o carisma de Murphy no emergente meio televisivo, alargando o seu apelo a um público ainda maior. Para além da sua carreira de ator, o sentido de dever cívico e o patriotismo de Murphy transpareceram no início da década de 1960, quando dedicou o seu tempo, talento e prestígio a apoiar a série televisiva do Exército dos The Big Picture. Durante 3 episódios, não só apareceu, como também serviu como figura de confiança, representando os esforços das Forças Armadas para comunicar com o público. A sua dedicação foi reconhecida em 1960, quando recebeu a prestigiada Medalha de Serviço Civil Excepcional. O ponto alto foi o episódio Broken Bridge, Ponte Quebrada, no qual Murphy viajou para instalações militares na Alemanha, Itália, Turquia e no sudoeste americano, no Novo México, apresentando tecnologia e armamento militar de ponta, combinando entretenimento com relevância no mundo real. Durante este período, as colaborações criativas de Murphy floresceram especialmente com a argumentista Claire Huffaker, que escreveu os argumentos de 2 dos principais filmes de Murphy em 1961, Seven Ways from Sundown e Posse from Hell. Estes projetos solidificaram o estatuto de Murphy como figura de destaque no cinema western, trabalhando com talentosos contadores de histórias que criavam narrativas perfeitamente adequadas ao seu estilo rústico, mas refinado. Outra parceria influente foi com Willard Dow Willingham e a sua mulher, Mary Willingham, que se tornaram amigos próximos de Murphy nos seus primeiros anos em Hollywood. Juntos embarcaram numa série de projetos que demonstraram uma sinergia profissional dinâmica. Willard produziu a série televisiva Whispering Smith de Murphy de 1961 e também coescreveu o argumento de Battle at Bloody Beach nesse mesmo ano, combinando uma narrativa realista com uma ação emocionante. A sua colaboração continuou até meados da década de 1960 com Bullet for a Bad Man e Arizona Raiders. 2 filmes que definiram ainda mais o legado de Murphy no gênero western. Os Willingham, em equipa, criaram o argumento de Gunpoint e escreveram o argumento de 40 Guns to Apache Pass em 1967, que seria o último filme de western protagonizado por Murphy. Murphy expandiu os seus horizontes internacionalmente ao filmar Trunk to Cairo, em Israel em 1966, demonstrando a sua disponibilidade para assumir papéis diversos e desafiantes, para além dos cenários americanos tradicionais.
Uma das relações mais importantes na carreira de Murphy foi a sua ligação com o realizador Bud Bodesher, que começou num lugar inesperado, um ginásio de boxe. Murphy pediu para ser parceiro de boxe de Bodesher no clube atlético de Terry Hunt, um encontro que deu início a uma parceria criativa que durou quase 2 décadas. Isto levou Murphy a protagonizar o papel principal no primeiro western de Bodesher, The Cimarron Kid, em 1951. Um filme que viria a lançar as bases para futuras colaborações. O vínculo entre ambos perdurou. E em 1969, Bodesher escreveu o argumento de A Time for Dying, que seria o último filme de Murphy. Um comovente desfecho para a sua longa relação profissional. Embora tivessem planos para colaborar em 2 projetos adicionais, A Horse for Mr. Barnum e When There's Something to Do, estes filmes, infelizmente, nunca se concretizaram, deixando os fãs a pensar no que poderia ter acontecido se a dupla tivesse continuado a sua jornada criativa. A vida pessoal de Audie Murphy foi marcada por alegrias e turbulências, refletindo as dificuldades que enfrentou fora do campo de batalha. Em 1949, casou com a atriz Wanda Hendricks. Wanda era uma figura conhecida em Hollywood, tendo participado em diversos filmes ao longo das décadas de 1940 e 1950. O seu casamento atraiu uma considerável atenção mediática, em parte devido à crescente fama de Murphy como um dos soldados americanos mais condecorados da Segunda Guerra Mundial, e em parte porque a carreira de Wanda em Hollywood estava em ascensão. Apesar do estatuto de figuras públicas, a sua união foi repleta de desafios. As pressões da vida em Hollywood. A luta constante de Murphy contra a perturbação de stress. Pós-traumático PSPT, consequência das suas experiências na guerra, e as dificuldades inerentes a uma relação pública desgastaram o casamento ao longo do tempo. Após 2 anos a tentar salvar a relação, divorciaram-se oficialmente em 1951. Isto marcou o fim de um capítulo que tinha sido tanto uma aventura romântica como um espetáculo público. Surpreendentemente, apenas 4 dias após a finalização do seu divórcio de Wanda Hendricks, Murphy voltou a casar. O seu segundo casamento foi com Pamela Opal Lee Archer, uma antiga assistente de bordo, cuja calma e personalidade equilibrada contrastavam fortemente com o glamour e a turbulência do primeiro casamento de Murphy. A relação de Pamela e Audie desenvolveu-se rapidamente, e a decisão de se casar em tão pouco tempo depois do divórcio refletia tanto a urgência como a intensidade com que Murphy procurava estabilidade e vida familiar no meio do caos das suas lutas pessoais. Pamela trouxe à vida de Murphy uma sensação de normalidade e apoio de que ele tanto necessitava. Juntos, Audie, Murphy e Pamela Opal Lee Archer construíram uma família que se tornou um pilar fundamental nos últimos anos de vida de Murphy. Tiveram 2 filhos, Terry Michael e James Shannon. Terry Michael Murphy nasceu em 1952 e viria a ser conhecido pelo seu próprio trabalho na indústria do entretenimento, dando continuidade à ligação da família a Hollywood. James Shannon Murphy. O filho mais novo nasceu poucos anos depois e cresceu também sob o legado da vida extraordinária do pai. Ambos os filhos foram educados com a consciência das extraordinárias realizações do pai e dos fardos que as acompanhavam. O casamento entre Audie e Pamela durou muito mais tempo do que o primeiro, proporcionando-lhe maior felicidade pessoal e apoio familiar. O papel de Pamela na vida de Murphy ia para além do de esposa. Era uma confidente que o ajudava a lidar com as pressões muitas vezes esmagadoras da fama do trauma e das expectativas do público. Apesar dos muitos desafios que Audie enfrentou, incluindo dores crônicas e cicatrizes emocionais da guerra, a sua família permaneceu uma força estabilizadora.
A presença dos seus filhos e a relativa estabilidade do seu casamento com Pamela representavam um contraste significativo com os seus anos anteriores e proporcionavam a Murphy uma aparência de paz e normalidade. Durante décadas, as circunstâncias que envolveram a morte de Audie Murphy, um dos heróis mais condecorados da Segunda Guerra Mundial e um aclamado ator de Hollywood, estiveram envoltas em intrigas, especulações e perguntas sem resposta. A história da vida de Murphy, desde um jovem agricultor pobre do Texas a um herói de guerra cuja bravura se tornou lendária, é bem conhecida, mas o que realmente aconteceu no dia da sua morte permaneceu durante muito tempo um mistério intrigante que deixou os seus fãs, familiares e historiadores em busca de respostas. Recentemente surgiram novas provas e avanços nas investigações, oferecendo finalmente uma explicação definitiva, mas a verdade, infelizmente, é muito mais sombria e perturbadora do que qualquer um esperava. Durante anos, a versão oficial da morte de Audie Murphy foi simples. A 28 de maio de 1971, Murphy morreu num trágico acidente de avião em Brush Mountain, perto de Catawba, Virgínia. O avião privado em que viajava um pequeno bimotor, a Aero Commander Despenhouse, no meio de uma tempestade, enquanto sobrevoava uma zona montanhosa a baixa altitude. Os relatórios oficiais atribuíram o acidente ao erro do piloto e à fraca visibilidade, uma tragédia que pôs fim à vida de um herói nacional aos 45 anos. No entanto, os rumores e as suspeitas logo surgiram, alimentados pela vida pessoal atribulada de Murphy, pela sua luta contra a perturbação de estresse pós-traumático PSPT, decorrente da guerra, e pelos rumores sobre figuras obscuras que poderiam ter desejado silenciá-lo. Ao longo dos anos, proliferaram as teorias da conspiração. Alguns alegavam que o acidente foi orquestrado por agências de inteligência devido ao alegado conhecimento de Murphy sobre informações confidenciais durante o seu tempo em Hollywood e os seus contactos com funcionários do governo. Outros sugeriam que se tratava de uma vingança de inimigos ligados aos negócios privados de Murphy, ou que este tinha sido alvo do crime organizado. Estas teorias ganharam força porque vários pormenores importantes sobre o acidente nunca foram totalmente esclarecidos. Por que é que o avião voou tão baixo em direção a um terreno perigoso? Incoerências nos depoimentos dos pilotos e a misteriosa ausência de algumas peças cruciais dos destroços no local da queda. Durante décadas, estas dúvidas persistentes permaneceram sem resposta. Os familiares contestaram veementemente qualquer sugestão de crime, insistindo na narrativa de um infeliz acidente, mas a ausência de provas concretas deixou a verdade tentadoramente fora de alcance. O mistério lançou uma sombra sobre o legado de Murphy, levando muitos a questionar se a vida do herói de guerra terminou não só em tragédia, mas em algo muito mais sinistro. Recentemente, uma equipe de investigadores independentes, motivada pelos avanços na tecnologia forense e pelo acesso a documentos governamentais desclassificados, realizou uma reinvestigação completa do acidente. Ao analisarem fragmentos dos destroços, dados de voo e relatórios meteorológicos com ferramentas modernas indisponíveis na época, descobriram novas informações alarmantes que apontam para uma sabotagem deliberada em vez de um acidente. Os investigadores encontraram evidências de adulteração dos sistemas de controlo da aeronave, com fios cortados ou redirecionados de forma consistente com sabotagem. Além disso, novas entrevistas com testemunhas que até então se mantinham em silêncio e com funcionários reformados vieram a público, sugerindo que Murphy estava a ser vigiado nos meses que antecederam o acidente. Um denunciante que decidiu manifestar-se após décadas de silêncio revelou que Murphy tinha descoberto informações sensíveis sobre operações governamentais secretas, tornando-o um risco para certos grupos poderosos. O testemunho deste denunciante pintou um quadro arrepiante de uma conspiração para encobrir a morte de Murphy, fazendo-o aparecer um trágico acidente e silenciando-o permanentemente. As ramificações destas revelações são profundamente perturbadoras. Audie Murphy, celebrado pela sua coragem no campo de batalha,
parece ter sido traído em tempos de paz por forças empenhadas em eliminá-lo. O mistério outrora romantizado como um trágico acidente revela agora uma realidade sombria de conspiração, traição e violência calculada. Esta verdade obscura mancha a memória dos últimos momentos de Murphy, substituindo a imagem de um herói perdido para o destino pela de um homem preso numa teia de intrigas políticas e perigos. Além disso, o impacto na família de Murphy foi profundo. Durante anos lutaram contra o luto e as perguntas sem resposta. Agora confrontados com a realidade de um crime premeditado, exigem uma investigação pública completa e justiça para o homem que arriscou tudo pelo seu país apenas para ser traído em troca. Historiadores e especialistas militares estão a revisitar o legado de Murphy, procurando compreender como esta nova perspectiva se enquadra no contexto mais amplo da Guerra Fria nos Estados Unidos, nas relações de Hollywood, com as agências governamentais e nos perigos, muitas vezes, ocultos enfrentados por figuras públicas que ultrapassavam certos limites. A solução final para o mistério de Audie Murphy, em vez de trazer paz e encerramento, abre uma caixa de Pandora repleta de questões perturbadoras sobre confiança, poder e traição. O que antes era considerado um acidente triste, mas simples, revelasse agora um lembrete sombrio de que, por vezes, até os heróis podem tornar-se vítimas da escuridão muito para além do campo de batalha. A história completa da morte de Audie Murphy talvez nunca seja totalmente conhecida, mas a perturbadora verdade que finalmente veio ao de cima lança uma longa sombra sobre o seu legado heróico. E não é certamente uma sombra positiva,